Existe um tipo de dor que não nasce da fraqueza, nasce da lucidez. Ninguém te avisa, mas enxergar demais é uma sentença. E existe uma criança, em algum lugar de uma vila em guerra, que descobriu isso antes de aprender a amarrar as próprias sandálias. Ela tinha 4 anos, e já sabia que o mundo não fazia sentido. Se você acha que essa é só a história de um ninja, pare agora, porque o que você vai ouvir nos próximos minutos não é sobre chakra, nem sobre clãs, nem sobre jutsus. É sobre você. Sobre aquele momento em que você entendeu algo cedo demais e ninguém estava lá para te ajudar a carregar esse peso. Itachi Uchiha não morreu por um golpe. Ele morreu anos antes, silenciosamente, cada vez que decidiu que sentir era perigoso demais para continuar sentindo. Nos próximos minutos, você vai perceber que a resposta que procura sobre a sua própria exaustão mental já está escondida na história dele. Tudo começa num campo de batalha. A terceira grande guerra ninja não pediu licença para nascer na infância de Itachi. Ela simplesmente invadiu. Enquanto outras crianças da idade dele ainda tentavam entender por que o céu era azul, ele já via corpos. Via o que a morte fazia com os rostos das pessoas. E aqui mora o primeiro erro que cometemos ao julgar mentes como a dele. Achamos que presenciar a tragédia é o problema. O problema é compreender a tragédia antes de ter estrutura emocional para sobreviver a essa compreensão. Uma criança exposta cedo demais à dor não aprende a lidar com o mundo. Ela aprende a sobreviver a ele. E sobrevivência não é cura, é adaptação forçada. O cérebro, sem as defesas psicológicas que só o tempo constrói, faz a única coisa que consegue. Amadurece à força. Não é crescimento, é um mecanismo de emergência disfarçado de sabedoria precoce. Foi assim que, aos 4 anos, Itachi começou a subir sozinho até o alto de um penhasco. Ficava ali, olhando para baixo, pensando na queda. Não porque quisesse morrer, mas porque já não enxergava propósito algum em continuar. Ele estava perdido existencialmente, antes mesmo de saber o que essa palavra significava. E é aqui que a inteligência revela seu lado mais cruel. Mentes brilhantes fazem perguntas grandes demais, cedo demais. Por que as pessoas morrem? Por que existe guerra? Qual é o sentido disso tudo? São perguntas que nenhuma criança deveria precisar formular, porque mesmo que sua mente seja capaz de perguntar, ela ainda não tem maturidade emocional para suportar a resposta. Então veio Sasuke, um bebê, uma nova vida. E pela primeira vez, Itachi encontrou algo que fazia sentido. Alguém para proteger, um motivo real para continuar respirando. Mas o peso que já habitava dentro dele não foi embora. Ele apenas ganhou um novo endereço. Existe um conceito em psicologia chamado sobreexcitabilidade intelectual. É quando a mente nunca desliga. Você analisa demais, antecipa cenários que ainda nem aconteceram, enxerga problemas que ninguém mais percebe. E isso não é um dom. É exaustão mental constante, disfarçada de talento. Itachi vivia isso no nível mais extremo possível. Ele conseguia ver todos os lados de cada situação. A vila, o clã, os inimigos, o ponto de vista do próprio pai. E quando você enxerga tudo, chega a uma conclusão devastadora. Não existe escolha certa. Existem apenas escolhas ruins e escolhas piores. Esta clareza paralisa. Você fica preso numa análise infinita, tentando encontrar uma saída que simplesmente não existe. E há ainda outro detalhe cruel sobre mentes assim. Elas aprendem padrões rápido demais. Para a maioria das pessoas, uma experiência ruim é só isso, uma experiência ruim. Mas para alguém como Itachi, uma experiência vira crença. Uma crença vira medo enraizado. Um medo vira defesa automática. Ele viu violência uma vez e aprendeu que o mundo é cruel. Perdeu pessoas e aprendeu que se apegar dói. Foi manipulado e aprendeu que confiar é perigoso. Cada uma dessas lições foi absorvida rápido demais, cedo demais, sem nenhum suporte emocional para processá-las de forma saudável. Então ele fez a única coisa que fazia sentido dentro da lógica dele. Se desconectou. Criou distância emocional. Não porque fosse frio por natureza, mas porque sentir para ele havia se tornado perigoso demais. Isso tem nome na psicologia. Desapego emocional como mecanismo de defesa. E por fora, Itachi se tornou exatamente o que o mundo shinobi esperava de um prodígio. Calmo, controlado, eficiente, letal quando necessário. Nunca reclamava, nunca pedia ajuda, nunca demonstrava fraqueza. O ninja perfeito. E isso não foi por acaso. Seu pai, Fugaku, valorizava desempenho, não vulnerabilidade. Sempre que Itachi sofria em silêncio, seu pai não via sofrimento, via resultados a serem cobrados. A vila precisava de um soldado, não de uma criança assustada. E o sistema shinobi inteiro glorifica uma única coisa: o sacrifício silencioso. Itachi se transformou exatamente nisso. Virou a ferramenta perfeita,
A arma que nunca questiona ordens, o gênio que resolve sozinho problemas que deveriam pertencer a uma vila inteira. Mas por dentro, ele estava desmoronando. E ele não tinha ninguém, de verdade, ninguém. Shisui era a única pessoa que o compreendia. E quando Shisui morre, Itachi perde a última conexão emocional real que lhe restava. A partir desse momento, ele deixa de ser uma pessoa, vira uma missão. Quando você reduz sua existência a cumprir objetivos, proteger os outros, servir a um propósito maior, você perde completamente o contato com quem você realmente é. Existe um conceito importante aqui. Quando você foca demais em missões externas para fugir da dor interna, está usando o trabalho e dever como anestesia emocional. E funciona, até o momento em que você percebe que não sobrou nada de você por baixo disso tudo. A ferida mais profunda de Itachi não é ter matado o próprio clã, não é ter sido manipulado, nem mesmo a solidão. É a impossibilidade de estar certo. Ele foi colocado numa situação onde qualquer escolha o tornaria culpado. Se não eliminasse o clã, uma guerra civil destruiria a vila e mataria milhares, incluindo Sasuke. Se eliminasse, se tornaria um monstro que assassinou a própria família. Não havia saída limpa. E para uma mente lógica, analítica, sempre em busca de sentido, isso é tortura pura. Porque não importa quantas vezes ele pensasse, quantos ângulos analisasse, a resposta continuava a mesma. Não existia resposta boa. Ele escolheu o menor dos males. Decidiu carregar o ódio, a culpa, a rejeição sozinho. Decidiu se tornar o vilão para que Sasuke pudesse ser o herói. Ele literalmente apagou a própria existência como pessoa e passou o resto da vida pagando por uma escolha que jamais deveria ter sido dele. Depois disso, não havia mais lugar para onde ir. Não podia mais ser irmão. Não podia mais ser filho. Não podia ser amigo de ninguém. Precisava manter a mentira até o fim. Então se junta a Akatsuki, se torna um criminoso de verdade. Se afasta completamente de tudo que um dia teve significado. E de propósito, traumatiza Sasuke, usa o Tsukuyomi nele para fazer o reviver o massacre repetidas vezes, garantindo que o ódio do irmão fosse forte o suficiente. Porque, na cabeça dele, Sasuke precisava de um vilão para superar. Precisava do ódio como combustível. Mas o que ele não percebeu, ou não quis perceber, é que não se constrói força saudável em cima de trauma. Se constrói raiva, vingança, um ciclo interminável de dor. E aqui está o retrato perfeito de algo que a psicologia tenta explicar há décadas: a ligação entre alta inteligência e depressão. Estudos mostram que pessoas com QI acima de 130 têm significativamente mais chances de desenvolver transtornos de humor. E isso não é coincidência. Quando você é altamente inteligente, os filtros que mantêm a maioria das pessoas funcionando simplesmente desaparecem. Você não aceita respostas simples, não consegue ignorar contradições, enxerga os problemas do mundo com uma clareza que dói. Isso tem nome: realismo depressivo. A ideia paradoxal de que pessoas deprimidas enxergam a realidade com mais precisão. Não tem viés de otimismo, não se iludem com esperanças vazias, veem as coisas como elas são. E Itachi via tudo como era. Via que o sistema ninja era falho, que a paz era temporária, que suas escolhas não salvariam ninguém de verdade, apenas adiariam o sofrimento. Mas aqui está o problema: clareza sem esperança vira paralisia. Verdade sem propósito pessoal vira desespero. E foi exatamente isso que aconteceu com ele. Ele tinha toda a inteligência do mundo, toda a capacidade analítica, mas não tinha suporte emocional. Não tinha ninguém para dizer que ele não precisava carregar aquilo sozinho. Não tinha na estrutura psicológica para processar o peso que sustentava. Então entrou num ciclo: pensamento excessivo, isolamento, mais pensamento, mais dor. E dentro desse ciclo, a inteligência não salva. E ela afunda ainda mais. Agora pense com sinceridade. Quantas vezes você já entendeu demais uma situação e, exatamente por isso, ficou paralisado? Quantas vezes a clareza sobre algo, um relacionamento, um trabalho, uma perda, não trouxe alívio nenhum, só mais peso? A gente cresceu ouvindo que entender é sempre melhor que ignorar. Mas ninguém te disse o preço de entender sozinho, sem ninguém para dividir o que você viu. Porque essa é a verdade incômoda. Inteligência não é proteção. Inteligência é exposição. Se enxerga os problemas antes dos outros, sente o peso das decisões com mais intensidade, questiona tudo, inclusive o sentido da própria existência. E se você não tem suporte emocional, se não tem alguém para te ajudar a processar isso, você se perde. Não porque é fraco, mas porque ninguém foi feito para carregar sozinho aquilo que deveria ser dividido. Itachi era brilhante, mas estava sozinho. E solidão, mais inteligência, mais trauma, é uma combinação capaz de destruir qualquer estrutura interna.
por mais sólida que pareça por fora. Ele passou a vida inteira tentando proteger os outros, e se esqueceu completamente de se proteger. No fim, quando morre e é ressuscitado pelo Edo Tensei, vemos pela primeira vez o Itachi sem máscara. E ele diz algo que carrega o peso de toda uma vida, que estava errado, que poderia ter escolhido diferente, que não precisava ter colocado tudo sobre os próprios ombros sozinho, mas já era tarde demais. A história de Itachi não é sobre ser herói ou vilão. É sobre o que acontece quando você amadurece rápido demais, carrega peso demais e vê a verdade cedo demais, sem ninguém para segurar sua mão enquanto você olha para o abismo. É sobre o preço silencioso da inteligência sem estrutura emocional. E talvez esse seja o espelho mais desconfortável que essa história nos oferece. Não é a burrice que destrói as pessoas, e a lucidez sem companhia. É entender o mundo e não ter em quem se apoiar enquanto essa compreensão dói. Se existe algo que Itachi jamais teve chance de aprender, é que carregar tudo sozinho não é força. É apenas a forma mais silenciosa de desaparecer. Se esse mergulho na mente humana fez sentido para você, não passe por essa travessia sozinho. Inscreva-se no Orfeu Narrativo para continuar decifrando os abismos que a maioria prefere ignorar. E se você quer entender como esse mesmo peso fabrica a mente de um monstro, clica nesse vídeo sobre o Tai Lung que está aparecendo na sua tela agora. A gente se encontra lá.